Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Muniz, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Vitória do Mearim, igreja presidida pelo pastor Osvanildo Albuquerque. E nesta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024, eu tenho o prazer e satisfação de estar contribuindo com os irmãos com a nossa leitura diária e também com uma breve reflexão. Mas antes, porém, quero fazer menção especial ao nosso pastor presidente da CEADEMA, pastor Francisco Raposo, também ao nosso pastor Rosivaldo Cardoso, pastor que está à frente da nossa Secretaria de Educação Cristã da CEADEMA. A nossa lição de 17 de novembro de 2024 nos traz o tema, a promessa de um coração novo. O texto áureo está em Ezequiel 36, 26, onde nos diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática nos diz que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A nossa leitura está em Mateus capítulo 15, versículos 18 até o 20, e o tema da nossa reflexão é: o que sai do coração contamina o ser humano. A nossa leitura nos diz da seguinte forma: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Para nós entendermos o que nós acabamos de ler, precisamos ir lá no início do capítulo, onde nós veremos os fariseus apontando para os discípulos de Jesus e acusando, dizendo que eles estavam transgredindo a tradição dos antigos, porque eles comiam sem lavar as mãos. Esse lavar as mãos aqui não era o simples lavar higiênico, mas o lavar cerimonial, pois os fariseus, eles tinham várias cerimônias para questões simples do dia a dia. E Jesus então aponta para os fariseus e diz que eles, os fariseus, transgrediam a lei de Deus, pois eles incentivavam os filhos a pegar o valor que seria dedicado para ajudar os seus pais, a ofertarem este valor como oferta dedicada a Deus. Jesus entende que isso é uma clara transgressão da lei de Deus, pois a lei orienta, a lei determina que devemos honrar pai e mãe. E no momento que o crente, no momento que a pessoa fazia esse tipo de ação, obedecendo à orientação de seus líderes, eles estavam transgredindo a lei de Deus, e os líderes juntamente com essas pessoas, pois eles eram o vetor por onde essa transgressão acontecia. Então nós temos aqui uma clara distinção entre a palavra de Deus e a tradição. O que nós compreendemos é que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer tradição humana. Então, os fariseus, que naquela época eles colocavam as tradições no mesmo patamar que as escrituras, inclusive nós temos em nossos dias igreja que faz a mesma coisa, coloca as tradições no mesmo patamar que as escrituras, eles cometiam um erro crasso, cometiam um erro muito grave, pois a palavra de Deus, ela é superior a qualquer tradição, a palavra de Deus é superior a qualquer pensador e pensamento. Então, não há dúvida quanto à fonte de autoridade da igreja. A fonte de autoridade da igreja é as escrituras e não qualquer tradição humana. Pegando o gancho disso, Jesus então cita Isaías dizendo que
Eles, os fariseus, honravam a Deus com seus lábios, mas o coração deles estava bem distante do Senhor. E falando de coração, Jesus ele começa a dizer que aquilo que entra pela boca não contamina o homem. Na verdade, o que contamina o homem é aquilo que sai pela boca, porque aquilo que sai pela boca procede do coração. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Também Jesus, em outros textos, como em Lucas capítulo 6, versículo 43 e 45 a 45, ele falando também sobre o coração, ele vai fazer ali um paralelo entre o coração e a árvore. Então, o coração bom dá bons frutos, produz boas práticas. O coração mau, ruim, produz práticas ruins também. Já a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz fruto mau. Falando também nesta mesma direção, o apóstolo Paulo ele vai falar do crente ou da pessoa que é nascida do Espírito e da pessoa que é nascida da carne. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ainda citando o apóstolo Paulo, lá na frente ele vai falar que existem as obras daqueles que vivem de acordo com a carne e existem as obras daqueles que vivem de acordo com o Espírito. É a mesma linha. A árvore e seus frutos, o coração bom e o coração ruim, o homem nascido do Espírito e o homem que vive na carne. Então, tudo isso trata de uma mesma qualidade de assunto. Portanto, queremos encerrar nossa reflexão repetindo o tema da nossa reflexão de hoje. O que sai do coração é o que contamina o ser humano. E, pegando o gancho daquilo que nós lemos e refletimos nesta oportunidade, posso citar uma das solas da Reforma Protestante, que é a sola Escritura. Nós somos escravos à palavra de Deus, somos escravos às Escrituras, e nenhuma tradição humana, seja lá de qual tempo ela proceda, nenhuma tradição humana tem o mesmo patamar que as Escrituras. E toda tradição, todo costume deve ser avaliado de acordo com as Sagradas Escrituras. E as Escrituras em nós, ela vai gerar frutos bons, pois a própria palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. E ainda mais, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, que a palavra de Deus possa brotar em nós, transformar o nosso coração, gerar frutos dignos de pessoas que realmente se arrependeram e são novas criaturas. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos por este momento, por esta reflexão, pela leitura que fizemos e por esta oportunidade que temos de estar transmitindo a tua palavra. Pai querido e santo, permaneça com todo o teu povo e que no próximo domingo nós possamos ter uma escola bíblica dominical abençoada e de grandes aprendizados. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.